Boa noite, alunos. Vamos retomar as nossas aulas e neste primeiro momento nós vamos fazer uma rápida revisão sobre os conteúdos que nós já havíamos visto em sala de aula, tá? Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre o boletim de ocorrência. O que é esse boletim de ocorrência? De uma maneira bem simples, o boletim de ocorrência é o registro de um fato criminoso, tá? Que requer uma intervenção policial, tá? Ou, em outras palavras, boletim de ocorrência é o registro de um crime. Boletim de ocorrência é o registro de um fato criminoso, tá? Então são maneiras simples de conceituar um boletim de ocorrência. Um conceito mais técnico de boletim de ocorrência é o seguinte: é um registro ordenado e minucioso das ocorrências que exigem a intervenção policial, tá? Então, se eu quero um conceito mais técnico de boletim de ocorrência, eu posso dizer que boletim de ocorrência é um registro ordenado e minucioso das ocorrências que exigem a intervenção policial. Isso é um conceito mais técnico de boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência também ele é conhecido como notitia criminis. Traduzindo do latim, tá? Notitia criminis significa notícia de um crime, tá? Então eu posso dizer também que boletim de ocorrência é a notícia de um crime, tá bom? O conhecimento, né, dessa notícia de um crime ou dessa notitia criminis pode ocorrer de três maneiras diferentes, tá? Pode ocorrer através da cognição imediata, através da cognição mediata e através da cognição coercitiva. Lembrando a vocês que, para quem já esqueceu, porque eu já falei isso para vocês, o que é cognição? Cognição é uma função do nosso cérebro que é ativada sempre que nós adquirimos um conhecimento. Então, ela é responsável pelo conhecimento. Então, cognição é uma função responsável pelo conhecimento, tá bom? Então, vamos lá. Primeira cognição. Cognição imediata. O que é essa cognição imediata? É aquele conhecimento, tá, que o delegado tem de um fato criminoso, aquele conhecimento que ele tem da existência de um crime, que foi adquirido através das atividades rotineiras do distrito policial, da delegacia, tá? Quais são essas atividades rotineiras de uma delegacia? Registro de boletim de ocorrência, trabalhos de investigação que são feitos pelos policiais, né, e pelos investigadores, tá? Então essas são as atividades rotineiras de uma delegacia. Então, quando eu falo de uma cognição imediata, eu estou dizendo que o conhecimento de um fato criminoso chegou até o delegado de polícia, chegou até a autoridade policial através do próprio registro de um boletim de ocorrência ou através de informações trazidas pelos investigadores em decorrência dos seus procedimentos de investigação, tá bom? Temos a cognição mediata. O que é cognição mediata? A cognição mediata é o conhecimento adquirido através da atuação de terceira pessoa. Quem é terceira? Quem pode ser terceira pessoa ou uma terceira maneira de se levar esse conhecimento para o delegado? Pode ser através de um requerimento da própria vítima. Ah, mas a vítima não é o próprio interessado? Sim, mas a vítima não fez através de um registro direto de boletim de ocorrência. Ela fez através de um requerimento. E quando que isso pode ser feito? Quando se trata de ação penal privada. Nas ações penal privadas, a vítima ela pode, através de um requerimento, solicitar ao delegado de polícia a instauração de um inquérito policial através de a lavratura de um boletim de ocorrência, tá bom? Pode ser através da requisição. Quem faz essa requisição? Um juiz ou um promotor de justiça. Então, são pedidos feitos por um juiz ou por um promotor de justiça para que o delegado ele registre uma ocorrência e ato contínuo instaure um inquérito policial.
E por último, por representação. O que é representação? A representação é a manifestação do interesse de ver alguém responder por uma ação penal. Tá? Essa representação ela ocorre nos casos de crimes de ação penal pública condicionada. Tá bom? Vocês devem estar se perguntando, pô, tá falando uma hora em ação penal privada, outra hora em ação penal pública condicionada. O que significa isso? Fiquem tranquilos que nós vamos, na próxima aula, nós vamos falar de ação penal. Então lá nós vamos entender o que é uma ação penal privada, o que é uma ação penal pública, o que é uma ação penal pública incondicionada, o que é uma ação penal pública condicionada. Tá bom? E por último, a cognição coercitiva. O que é cognição coercitiva? A gente sabe que coercitivo é aquilo que é feito contra a vontade. Tá? Então, de que maneira ocorre esse conhecimento coercitivo do delegado da ocorrência de um fato criminoso? Através da prisão em flagrante delito. Então, quando alguém é preso em flagrante delito, essa pessoa ela é conduzida coercitiva à autoridade policial. Então, dessa maneira, quando alguém chega na delegacia sendo conduzida porque foi presa em flagrante delito, o delegado ele tem um conhecimento coercitivo de que aquela pessoa cometeu um crime, porque foi pega em flagrante delito. Tá bom? Então vamos ao próximo tópico, que é o inquérito policial. Não sei se vocês ainda lembram daquele conceito de inquérito policial. Se não lembram, vamos lá. O que é o inquérito policial? Inquérito policial, de uma maneira mais simples de se falar, ele é um procedimento administrativo que é conduzido pela autoridade policial preparatório da ação penal, tá? E neste procedimento, o delegado ele vai colher provas para encontrar a materialidade delitiva e apontar quem é o autor do crime, quem é o autor do delito, tá? Então, de uma maneira bem simples, o inquérito policial é um procedimento que é conduzido pela autoridade policial, tá? Esse procedimento ele é administrativo, ele é preparatório da ação penal e ele vai colher provas para apontar quem é o autor do crime e a materialidade delitiva. Num conceito mais técnico, tá? Inquérito policial é um procedimento administrativo preparatório da ação penal conduzido pela autoridade policial com a finalidade ou com o propósito de colher provas para apurar a materialidade delitiva e a autoria de um fato criminoso, ok? Então, já que o inquérito policial é esse procedimento administrativo que vai ser conduzido pelo delegado na busca de provas para achar quem é o autor do crime e para achar a materialidade delitiva, para que serve esse inquérito policial? Qual é a finalidade desse inquérito policial? Porque ele tem que ter uma finalidade, entenderam? A finalidade dele é formar a convicção do Ministério Público nos crimes de ação penal pública e do ofendido nos crimes de ação penal privada. Quem é o Ministério Público? O Ministério Público são os promotores de justiça. O Ministério Público é o órgão no qual estão inseridos os promotores de justiça. E quem é o ofendido? O ofendido é a vítima, tá? Então, o delegado de polícia, quando ele termina um inquérito policial, esse inquérito policial ele tem como finalidade levar para o promotor nos crimes de ação penal pública ou levar para o ofendido nos crimes de ação penal privada a sua convicção, se ali realmente houve um crime, se ali realmente tem autoria, se não tem autoria, se aquelas provas que foram colhidas são suficientes para propor a ação penal, tá? No caso do Ministério Público, qual que é a ação penal a ser proposta? Denúncia. No caso do ofendido, qual é a ação penal a ser proposta? Queixa-crime. Porque nos crimes de ação penal pública, a peça que inicia a ação é a denúncia. Nos crimes de ação penal privada, a peça processual que inicia a ação é a queixa-crime. Tá bom? Onde está a fundamentação legal para isso?
Tá? A fundamentação legal do inquérito policial está lá no artigo 144 da Constituição Federal e nos artigos 4º a 23 do Código de Processo Penal. Então, se vocês forem lá no artigo 144 da Constituição Federal e nos artigos 4º a 23 do Código de Processo Penal, vocês vão encontrar o que o Código, né, a lei processual fala sobre o inquérito policial, tá bom? Prazo. Quais são os prazos que o delegado tem para terminar esse inquérito policial? O delegado ele tem dois tipos de prazo. Ele tem um prazo para terminar o inquérito policial em se tratando de pessoa presa, ou seja, se aquela pessoa que está sendo investigada ela estiver presa, e tem um prazo se caso aquela pessoa que está sendo investigada estiver solta. Quais são esses prazos? Se a pessoa que está sendo investigada estiver presa, o delegado ele tem um prazo de 10 dias para encerrar o inquérito policial. Se a pessoa que está sendo investigada estiver solta, o delegado ele tem um prazo de 30 dias para encerrar o inquérito policial. Ah, mas vocês podem me perguntar, e se o delegado não conseguir encerrar o inquérito policial tanto nos 10 dias, se estiver preso, como nos 30 dias se estiver solto? O que ele faz? Bom, se o delegado não conseguir encerrar o inquérito dentro desses prazos que a lei determina, ele pode pedir para o juiz uma dilação de prazo, ou seja, ele pode pedir para o juiz para que o juiz estenda este prazo por um período maior. E aí o juiz, sempre ouvindo primeiro o Ministério Público, ele vai decidir se dá um prazo maior para o delegado ou não para ele terminar aquele inquérito policial, mesmo se tratando de réu preso ou se tratando de investigado solto, tá bom? Existem algumas formas, algumas maneiras de se iniciar o inquérito policial. Quais são elas? Pode ser iniciado de ofício, pode ser iniciado por requisição, pode ser iniciado por requerimento ou representação, e pode ser iniciado pela lavratura do auto de prisão em flagrante delito. O que significa cada uma dessas maneiras? Primeiro, quando o inquérito policial inicia-se de ofício, ele inicia-se de ofício através de um ato, tá, próprio do delegado de polícia. Imediatamente após o momento dele tomar conhecimento de um fato criminoso, o delegado de polícia ele já pode, de ofício, em se tratando de ação penal pública incondicionada, é só nessa situação, tá? O delegado ele já pode, de ofício, de vontade própria, determinar a instauração do inquérito policial, tá bom? Lembrando que o delegado ele só pode determinar a instauração de inquérito policial de ofício nos casos de ação penal pública incondicionada, tá bom? Depois, requisição. O que é requisição? Requisição é uma solicitação que é feita pelo Ministério Público ou por um juiz de direito, pedindo ao delegado de polícia que instaure o inquérito policial, tá? Em que situações essa requisição pode ser feita? Um exemplo mais comum ocorre nos crimes de falso testemunho, ou seja, uma testemunha está sendo ouvida perante um juiz e nesse depoimento dessa testemunha, o promotor ou o juiz desconfiam que essa pessoa mentiu, tá? Eles acham que o depoimento daquela pessoa não condiz com a verdade do processo. Então, tanto o promotor de justiça quanto o juiz, eles podem requisitar ao delegado de polícia que instaure um inquérito policial para apurar um suposto crime de falso testemunho, tá? Então, tanto o promotor quanto o juiz, eles fazem uma requisição com cópias do processo, mandam para o delegado de polícia e solicitam ao delegado de polícia que apure um suposto crime de falso testemunho que porventura possa ter sido praticado por aquela pessoa que foi ouvida em juízo, tá bom? Lembrando que aqui no Brasil
existe o crime que é praticado por uma testemunha que mente é crime de falso testemunho, tá? Nós não temos aqui o crime de perjúrio, como a gente vê, assiste nos filmes norte-americanos. Por que aqui não é perjúrio? Porque lá eles fazem um juramento perante a Bíblia, com a mão direita sobre a Bíblia. Então, quando eles vão depor, quando eles vão ser ouvidos num processo, eles, com a mão direita sobre a Bíblia, eles juram dizer a verdade. Então, se eu faço um juramento e quebro esse juramento, eu estou cometendo crime de perjúrio, porque eu fiz um juramento e quebrei esse juramento. Aqui no Brasil, as testemunhas elas não fazem juramento com a mão direita sobre a Bíblia. Aqui no Brasil, a testemunha ela é ouvida, tá, sob o compromisso de dizer a verdade. Então, ela presta um compromisso, ela se compromete em dizer a verdade. Se ela não disser a verdade, se ela quebrar esse compromisso, vai ser apurado e ela pode ser processada por crime de falso testemunho, porque ela quebrou um compromisso de dizer a verdade. Ela faltou com uma verdade. Tudo bem? O próximo é requerimento ou representação. O que é um requerimento? O requerimento é algo que é pedido, é um pedido feito pela própria vítima, tá, ao delegado de polícia, nos crimes de ação penal pública incondicionada ou ação penal privada, tá? E esse pedido é feito através de um advogado. A vítima contrata um advogado e o advogado ele faz um requerimento para o delegado de polícia para que seja instaurado um inquérito policial. Em se tratando de crimes de ação penal pública incondicionada e crime de ação penal privada, tá? Mas você não falou lá atrás que o delegado ele pode de ofício instaurar um inquérito policial nos crimes de ação penal pública incondicionada? Sim, mas e se o delegado não instaurar? Tá? Então há a possibilidade da vítima, através de um requerimento, solicitar ao delegado que instaure, embora seja função dele, delegado de ofício, de instaurar. Se ele não instaurou, tá, a vítima ela pode, através de um requerimento, solicitar ao delegado que instaure. Uma segunda situação é a representação nos crimes de ação penal pública condicionada. O que é essa representação? A representação nada mais é do que a manifestação da vítima do interesse de ver o seu algoz, ou seja, a pessoa que lhe cometeu o crime, processada, tá? Então, quando eu falo de representação, é um documento que a vítima assina dizendo que ela quer que aquela pessoa que cometeu o crime contra ela seja processada, tá? É para todo tipo de crime? Não. É só para aquela categoria de crimes que fazem parte das ações penais públicas condicionada. Condicionada a quê? A representação, tá bom? E por último, nós temos a lavratura do auto de prisão em flagrante delito. O que significa isso? Houve a prisão em flagrante delito, alguém cometeu um crime, foi pego cometendo esse crime logo após o cometimento desse crime, foi levado para a autoridade policial tomou conhecimento do fato criminoso, tendo em vista aquela prisão em flagrante, né? A prisão em flagrante já determina isso, que houve um crime, né? Então, com base ou de posse desse auto de prisão em flagrante delito, o delegado ele está apto, tá, a determinar a abertura do inquérito policial, tá? Por quê? Porque houve uma prisão em flagrante. Se a pessoa foi pega em flagrante, não há o que se discutir. Foi pego cometendo o crime, ou logo após o seu cometimento. Então isso já dá ao delegado, tá, a autoridade para que ele possa determinar a instauração do inquérito policial. Tá bom? Depois nós vamos para a portaria. O que é a portaria? A portaria é uma peça, tá, elaborada pelo delegado de polícia, na qual, através dessa peça, o delegado de polícia ele determina a instauração do inquérito policial. Então é aquela primeira peça que aparece ali, determinando ao seu escrivão,
tá? Que instaure o inquérito policial. E nessa peça, portaria, na qual determina a instauração do inquérito policial, ele já pode dar algumas ordens, ele, delegado, já pode determinar algumas ações, sejam elas por o próprio escrivão de polícia, sejam elas para a sua equipe de investigadores. Ele pode determinar, como por exemplo, que os investigadores se dirijam até o local do crime e procurem por testemunhas. Ele pode determinar que seja feita algum tipo de perícia, tá? Tudo nessa primeira peça aí, que é a portaria, tá? Então, quando eu falo de portaria, é uma peça elaborada pelo delegado de polícia que vai dar início, tá, a este inquérito policial. E já nela própria, o delegado ele pode já determinar algumas ações, ok? Depois nós vamos para o indiciamento. O que é esse indiciamento? Indiciamento é a formal indicação de quem é o suspeito de ter cometido aquele crime. E esse indiciamento é feito pelo delegado. Então, no momento em que o delegado ele já se sente confortável, ele já tem ali elementos suficientes para indicar quem é o autor do crime, ou o suposto autor do crime, ele vai fazer o indiciamento dessa pessoa. Tá? Então, é uma formalidade processual, é uma formalidade que a lei exige. Então, quando o delegado de polícia ele já entende que foi fulano, foi beltrano, foi cicrano que cometeu o crime, ele vai formular isso documentalmente, tá? Isso vai ficar formalizado no inquérito policial, vai ter um documento chamado indiciamento, e lá ele vai indiciar aquela pessoa ou aquelas pessoas que ele entende que sejam os prováveis autores do crime, tá bom? E por último nós temos o relatório final. O que é esse relatório final? Esse relatório final é uma peça também que é elaborada pelo delegado de polícia, e como o próprio nome diz, relatório final. É uma peça que finaliza o inquérito policial. É aquela peça que fecha o inquérito policial, que vai por fim naquele procedimento administrativo que o delegado de polícia teve que conduzir durante um certo período, tá? E nesse relatório final, como o próprio nome diz, é um relatório. Ele vai relatar todas as medidas, todas as ações que foram praticadas no decorrer daquele processo de investigação, tá? Então, foi ouvido testemunha? Foi. Então ele vai colocar lá, nas folhas tais, foi ouvida a testemunha tal. A testemunha disse isso, isso, isso e isso. Ponto. Foi feita perícia durante a fase de inquérito policial? Foi. Então o delegado de polícia vai colocar lá, as folhas tais consta o laudo de exame pericial, o laudo de exame necroscópico, o laudo de exame de corpo de delito, encontra-se a perícia, o laudo de exame pericial datiloscópico e assim por diante. O tipo de perícia que foi colocado, ele vai informar que encontra-se o laudo dentro do inquérito policial e que esse laudo está às folhas tais. Por que ele tem que colocar isso? Por que ele tem que fazer esse relatório? Porque esse relatório facilita, minimiza o trabalho do promotor de justiça no momento que ele está formando sua convicção para denunciar ou não, tá? Porque nesse momento de formação de convicção que o promotor faz para ele denunciar ou não denunciar, ele tem que pensar, bom, os elementos que eu tenho aqui, os elementos que o delegado colheu, são suficientes para eu apresentar a denúncia? São. Então ele apresenta a denúncia. Olha, os elementos que eu tenho aqui não são suficientes, eu preciso de uma complementação. Ele, promotor, manda o inquérito de volta para o delegado e solicita novas diligências para complementar aquilo que ele, promotor, necessita. E num terceiro momento, ele, promotor, ele pode, diante daquele relatório final, diante de todo aquele inquérito policial, ele entender que não existe autoria, de que ali não existe crime, de que aquele fato não constitui crime e pedir o arquivamento, tá? Se ele pedir o arquivamento, vai ter que passar pelo crivo do juiz, ou seja, pela análise do juiz, e é o juiz de direito que vai determinar se vai arquivar ou se não vai arquivar aquele inquérito policial, tá bom? Então, neste relatório final, a função do delegado é apenas relatar tudo o que foi apurado, relatar tudo o que aconteceu dentro daquele inquérito policial, enviar para o Ministério Público, para que o Ministério Público tome a decisão que ele entender que é a melhor, para que o Ministério Público tome a decisão que ele entender que é cabível naquele momento.
Em momento algum, o delegado ele pode opinar no relatório final. Ele apenas fecha o relatório final e envia para o Ministério Público, nos crimes de ação penal pública, tá? E nos crimes de ação penal privada, isso vai para o advogado da vítima, tá bom? Mas como eu já disse antes, as ações penais públicas e privadas nós vamos ver na próxima aula. Boa noite a todos, espero que não tenham ficado com dúvidas. Se tiverem alguma dúvida, estarei sempre à disposição. Obrigado.